Muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite aqui de terça-feira, tendo a oportunidade de estar estudando esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Jesus, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho e que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico de estudo do Evangelho. E sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, deixando assim o nosso lar muito iluminado, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, e o nosso lar fica tranquilo e sereno. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele diz assim: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco neste momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Nosso médico dos médicos está presente, ok? Então vamos assim, pedindo a Deus, que esse evangelho de hoje possa estar nos despertando para a caridade, que é exatamente o caminho que foi proposto por Jesus, tá certo? Muito bom. Então vamos, nesse momento eu convido a todos a serenar os pensamentos, a acalmar os corações, sentindo toda a energia do alto, sentindo essa paz. Vamos sentindo também a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se fazem presente ao lado de cada um de nós, já derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos assim agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, por todos os ensinamentos que nos deixastes. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez encarnados. Assim, agradecidos que somos, Senhor, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo mal. Ó Pai, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje,
nós vamos falar de um item que está dentro da quinta bem-aventurança que foi trazida por Jesus. Essa passagem está inserida lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e traz como título Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos. Para aqueles que gostam de anotar, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre o perdão e o auto-perdão. Bem, gente, falar do perdão e falar do auto-perdão é, sobretudo, falar do que é mais complexo na palavra de Jesus no seu Evangelho. Quando Jesus ele traz as bem-aventuranças, ele nos traz ali um roteiro infalível para que nós possamos verdadeiramente alcançar a felicidade plena. E nesta quinta bem-aventurança, Jesus nos fala do perdão, nos fala do auto-perdão e nos fala da necessidade da autotransformação, da automodificação dentro de cada um de nós. Jesus, quando ele termina o discurso do Sermão do Monte, o povo todo fica maravilhado e saem dali sedentos para fazer oferendas a Deus com o intuito de receberem o perdão. No entanto, Jesus, logo após concluir as bem-aventuranças, ele disse: vá, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para somente depois ir até o Pai e pedir perdão, ou fazer a oferenda no altar. Então nós vamos lembrar aqui do maior mandamento trazido por Moisés, que é o primeiro mandamento, onde ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. E Jesus, que era assim conhecedor de todas as escrituras, ele busca lá no terceiro livro trazido por Moisés, terceiro livro do Pentateuco mosaico, que chama Levíticos. Tá? Então ele vai lá no capítulo 19, no versículo 18, e traz o complemento desse mandamento que Moisés trouxe. Lá onde Deus disse assim a Moisés, está lá em Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós, minha gente, conseguirmos praticar esses dois mandamentos, nós estaremos aptos a receber o perdão e também estaremos aptos a perdoar. Vamos nos recordar também de uma oração que nós fizemos agora no início e que nós fazemos sempre, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso a gente diz assim: perdoa, Pai, as minhas ofensas, as minhas dívidas. Mas, Pai, perdoa na medida que eu perdoar os meus ofensores ou os meus devedores. Ouçamos o que disse Jesus. Então Pedro se aproxima de Jesus e diz a ele assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele meu irmão que pecou contra mim? Devo perdoá-lo até 7 vezes? E Jesus então respondeu: não te digo, Pedro, que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Muito bem. Com essas palavras,
de Jesus, né? Ele decreta ali que o perdão deve ser infinito. É perdoar sempre, sempre. Toda vez que nós sofrermos uma agressão ou fomos ofendidos, o perdão ele é incondicional. Então, toda vez que nós tivermos uma divergência com alguém, nós devemos perdoá-la. E nos auto-perdoar também, gente, porque uma pessoa, quando ela nos ofende, ela não ofendeu por nada, tá? Por algum motivo, ela nos ofendeu. Então, nós temos que refletir sobre também o que nós fizemos. O que nós fizemos para levar essa ação daquela ofensa que o próximo nos fez. Jesus, ele era muito danado, mas ele era um pedagogo fantástico. Né? Ele costumava nos ensinar através de parábolas, né? Através de histórias. E Jesus nos ensinava assim por quê? Para que os ensinamentos dele fossem compreendidos por nós. E é interessante que lá no Evangelho de Mateus, ele nos conta ali uma parábola dita por Jesus, onde essa parábola diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que desejou fazer acerto de conta com os seus servos, onde, fazendo as contas, chamou um dos servos que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos representavam um valor significativo. Representava, assim, aproximadamente 300 quilos de prata. Então, era uma pequena fortuna que aquele servo devia ao seu senhor. Então, o rei disse a ele: paga-me o que deve. E como o servo não tinha como pagar aquele rei, mandou então que vendesse ele, a esposa, os filhos e tudo que possuía para saldar a dívida. E o servo, então, né, desesperado, curvou-se diante daquele senhor e suplicou para ele que tivesse misericórdia para com ele. Tende misericórdia para comigo e eu te pagarei tudo, disse aquele servo. E o senhor, então, ficou comovido com aquele pedido do servo e perdoou, então, toda a sua dívida. No entanto, aquele servo, saindo dali, encontrou um amigo, um co-servo, que lhe devia 100 dinheiro, um valor insignificante diante do que ele devia àquele senhor. E disse a ele: paga-me o que deves. E o amigo então disse: tende misericórdia para comigo, que eu te pagarei tudo o que devo. Mas ele não teve misericórdia e nem teve piedade, mandou que o levasse para a prisão. Alguns companheiros que assistiram à primeira passagem e que estavam ali presentes, assistindo aquela conversa com um amigo, né, foram lá para o rei e relataram o fato acontecido. E o Senhor então ficou irado e mandou trazer o servo de volta. E disse a ele: servo malvado, não perdoei toda a tua dívida para comigo? Não seria justo que você fizesse o mesmo com seu amigo? E aborrecido, então, entregou aquele servo à justiça. E assim nos fará o nosso Pai. Se de coração nós não perdoarmos o nosso irmão. Disse assim Jesus: bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Gente, toda pessoa que detém a misericórdia, ela dispõe de um subproduto chamado perdão. E o perdão, meus irmãos e minhas irmãs, é um ato de amor. Um ato de amor. E o verdadeiro perdão, o que significa? É a não devolução do mal que alguém nos fez. Isso é o verdadeiro perdão. Nos orienta assim Jesus:
Fazei ao próximo o que quereis que ele vos faça. Então, se nós não desejamos ser feridos, não firamos. E se alguém nos ferir, não devolvamos a mágoa ou o mal que ele nos fez. Porque, do ponto de vista da psicologia profunda, perdoar é não conservar aquela ideia perturbadora de vingança e dar o direito de cada um ser como ele é. Então, se o nosso próximo é assim, nós não poderemos mudá-lo. Eu não poderei mudá-lo de maneira alguma, porque as minhas palavras são apenas propostas em sintonia com o bem. Mas, se eu estou assim, eu tenho o dever de mudar para melhor. É a minha obrigação. Então, eu que tenho a psicologia de ser feliz, não retribuirei o mal com o mal. E procurarei sempre retribuir o mal com o bem. Nós sempre ouvimos dizer, minha gente, que perdoar é o ato de esquecer o mal que nos foi feito. Ah, esquece isso. Não é verdade? Não é assim que fala. Mas não é bem assim, não. O perdão, minha gente, não tem nada a ver com esquecimento, tá? Não retribuir o mal depende de mim. Mas esquecer depende da minha memória. Porque aquele mal que aconteceu está impresso aqui em células específicas da minha memória. Então, quando nós erramos com o nosso próximo, nós temos que fazer o quê? Buscar o arrependimento. Temos que ter a capacidade de enxergar o nosso erro e pedir perdão com sinceridade. E não da boca para fora, como muitas vezes fazemos. Nós temos que mostrar que este pedido de perdão vem através das nossas atitudes. Eu posso até, gente, reconhecer que não deveria ter feito. Já é um grande passo. E me arrepender do que eu fiz. Mas esse reconhecimento só, esse arrependimento, não tira o dano que eu causei ao meu irmão. Preciso assumir as minhas responsabilidades. Eu causei um mal para o meu irmão, eu vou fazer de forma de reparar esse mal. Porque eu agindo dessa forma, o nosso irmão ao qual foi prejudicado irá enxergar mudanças em mim. Fala, puxa vida, né? vai enxergar o meu arrependimento. E com isso, gente, o perdão ele vem naturalmente. Então, o perdão é não devolvermos o mal que nos foi feito, e sim devolvermos o bem. Então, é uma passagem de Jesus que ele disse assim: se alguém vos bater a face esquerda, ofereça-lhe a outra. Ou seja, se alguém fazer alguma ofensa ou algum mal a você, ofereça a face do bem, a face do perdão. Quando alguém nos faz um mal, é natural que nós sintamos raiva. É muito natural. Isso daí é uma ação fisiológica, gente. As emoções nos obrigam a derramar na nossa corrente sanguínea substâncias que irão alterar o nosso comportamento. Então isso é natural. Isso é a predominância da natureza animal que nós trazemos enraizada dentro de nós sobre a natureza espiritual que estamos aos poucos conquistando com as nossas mudanças, com as nossas transformações. Então, gente, o que nós não podemos conservar é esta mágoa, é esta raiva e transformá-la em ódio, em vingança, porque esses são os maiores destruidores dos seres humanos. A gente só não pode confundir
arrependimento com remorso, tá? É diferente. Tá? O arrependimento é o ato de eu reconhecer o nosso erro e trabalhar ele para minimizar os danos causados. Já o remorso é diferente. Nada mais é do que aquela culpa nociva, aquela culpa tóxica que trazemos, aquela culpa que nos petrifica e que nos impede a nossa caminhada. É como assim se nós estivéssemos numa rotatória, sem enxergar qual rumo a seguir, que nos impede de progredir espiritualmente falando. Uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer é a influência que nós sofremos do plano espiritual. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta a espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os benfeitores respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então vamos nos lembrar do que Jesus nos aconselhou. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estiver com ele. Porque, como a gente sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Muitas vezes, as pessoas buscam o suicídio para se livrar de um mal. É engano. É engano. Porque a vida continua. Quem morre é o corpo físico. Não é verdade? Aqueles espíritos vingativos a quem nós prejudicamos no passado, muitas vezes perseguem com o seu ódio, com o seu rancor, procurando fazer justiça mesmo além túmulo. Então o espírito prejudicado, ele espera ansioso que o outro a quem pede vingança volte para a prisão do corpo físico para atormentá-lo com mais facilidade. E são nesses atos que reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Perdão, gente. Quando Jesus ele fala: ides e reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a oferenda ao altar, ele nos ensinou ali que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o próprio ressentimento. Ou seja, que antes de eu apresentar para ser perdoado, é preciso que eu mesmo tenha perdoado. Nós temos o hábito, muitas vezes, gente, a maioria das vezes, podemos dizer assim, de enxergar o erro sempre no outro. E nunca em nós. Sempre é o outro que erra. Achamos que todas as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos é causado pelo erro do outro. É engano. O erro é nosso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Jesus disse assim: por que tu vê um cisco no olho do outro e não vê essa trave na frente dos teus olhos? E um dos grandes defeitos realmente da humanidade é ver primeiro o mal que está no outro, antes de ver o mal que está dentro de cada um de nós. Nós só enxergamos o defeito do nosso próximo. E por quê? Porque nós não admitimos ver os nossos erros. Preferimos que ele fique escondido. Nos orienta assim Jesus: não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados conforme houver julgado o outro, o teu semelhante. Então Jesus nos orienta: sedes indulgentes com a falta dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente a vossa ação, e o Senhor será indulgente convosco. Será de que forma? Assim como usardes da indulgência com os outros. Gente, uma vez que ninguém é perfeito, segue-se assim que ninguém tem o direito de repreender o seu semelhante.
E nós não podemos nos esquecer também de vigiar os nossos pensamentos, de vigiar os nossos atos, e que desejemos aos outros o bem. Porque se desejarmos o mal, gente, esse sentimento voltará para nós. Da mesma forma que quando nós vibramos pelo outro, nós recebemos energias boas. Mas quando desejamos o mal para o nosso semelhante, podem ter certeza, a energia ruim que nós geramos virá para nós também. Não é verdade? Então, gente, nós falamos aqui bastante em perdoar o outro. Mas é interessante nós falarmos também no auto-perdão. E o que é o auto-perdão? É o ato de perdoar a si mesmo, ou seja, de aceitar e amar-se, independentemente do passado. Porque eu posso ter cometido erros no passado. E não tenho como voltar lá e corrigir, mas eu posso mudar isso daqui para frente. O próprio Chico dizia isso. Porque o auto-perdão, gente, o auto-perdão é um processo que envolve reconhecer erro, aceitar as nossas falhas e libertar-se, então, do peso emocional que pode impedir o nosso crescimento e a nossa felicidade plena. O auto-perdão é um elemento fundamental para o nosso bem-estar emocional e para também o nosso desenvolvimento saudável, tá certo? Pessoas que se perdoam tendem a viver uma visão, assim, vamos dizer, mais tolerante, com mais compreensão, compassiva, benevolente de si mesmo. O auto-perdão, gente, ele é um processo que pode ser muito trabalhoso, muito demorado, porque é preciso digerir os sentimentos e analisar a situação de forma lógica. Então, que nós possamos sempre refletir sobre os nossos erros. Reconhecer minha participação em um acontecimento que não foi totalmente bom e pedir perdão e reparar o que foi danificado. Isso nos fará bem e ajudar a melhorar as nossas emoções negativas, trabalhar essas emoções negativas. Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, de maneira alguma, mas temos que compreender também que somos seres a caminho da perfeição. Então, precisamos compreender que o erro é parte fundamental do aprendizado. O que nós não podemos é repetir o erro. Temos que entender que erramos. Puxa vida, eu não deveria ter errado, não deveria ter feito isso. Eu não poderia ter agido dessa maneira. Mas aquilo passou e você já se arrependeu. E isso é um ponto fantástico. É um grande começo. Por isso nós precisamos refletir, em nos perdoarmos, em nos amarmos, para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida de mais felicidade. E tenham em mente o que o Chico falou, que nós não podemos voltar lá para corrigir nossos erros do passado, mas nós temos o presente para construir o nosso futuro. Então que nós possamos refletir bastante sobre esse tema de hoje. O auto-perdão e o perdão. Tá certo? Tem uma poesia de Casimiro Cunha, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Essa poesia diz assim, é um trecho dela, tá? Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. E assim, com essa poesia de Casimiro Cunha, nós vamos encerrar o Evangelho dessa noite. Quero agradecer a todos pelo carinho e que Jesus nos abençoe sempre e que a sua luz possa estar presente dentro dos nossos lares.
Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela presença. Quero desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, através dos nossos pensamentos ligados ao nosso querido Mestre. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.